Oi! Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão no canal Bíblia Revelada, bom? Hoje nós vamos começar uma série nova que se chama Apocalipse, Revelações de Esperança, e hoje é o primeiro episódio que se chama O Livro da Bíblia que as pessoas mais têm medo de ler. Vamos descobrir muitas coisas sobre ele hoje, e esses episódios que eu vou fazer vai ser baseado nessa revista aqui e nas pregações do pastor Luiz Gonçalves, tá certo? Mas eu vou fazendo do meu jeitinho e adaptando para vocês, ok? Mas antes de mais nada, como de costume, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito like e compartilha com os teus amigos, tá certo? Então, agora roda a vinheta. Bom, vamos começar. A palavra apocalipse, às vezes quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa em destruição, a gente pensa em coisas ruins, a gente pensa em guerra, fome, sede. Não é isso. Na verdade, ela revela essas coisas, mas totalmente não é isso. Ela tem um significado muito diferente. Ao invés de todas essas coisas ruins, ela tem um significado de esperança. Vocês já viram? A palavra apocalipse vem do grego, que significa revelação. Simples assim. Significa revelação. E não é tão assustador como as outras pessoas pensam. Ela simplesmente revela. Deus revela pra gente o que vai acontecer no futuro e coisas que a gente precisa saber para estar preparada para a volta dele. Então, as pessoas se assustam ao ver o livro do Apocalipse, principalmente porque vem símbolos, vem leão com 7 cabeças, vem um monte de coisa, vem muita coisa estranha, dragão, leão, urso, muita coisa, mas a gente precisa estudar esses símbolos para poder entender. O Apocalipse, ele usa a mesma ideia das parábolas, tipo a parábola do filho pródigo e outras mais. Ou seja, ela usa a figura de linguagem. O que é figura de linguagem? Você pega alguma coisa e você tem que interpretar ela, entendeu? Ela expressa algo. Então, nós vamos ver o que Deus faz quando a gente lê o Apocalipse, quando a gente entende as profecias e porque a gente tem que entender. Agora vamos abrir as nossas Bíblias em Amós 3, versículo 7, que diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, entendendo coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, o que isso quer dizer é que nada nesse mundo que Deus possa revelar pra gente, ele não vai deixar de revelar, porque a gente é filho dele. Então, a gente precisa saber dessas coisas e ele nos ama muito. Agora vamos lá para Provérbios 29, verso 18, que diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então, se a gente guardar a lei de Deus e se a gente entender, Deus vai se agradar muito com a gente. Então, como a gente leu nesses versículos, Deus se preocupa em nos mostrar a verdade. E sem elas, nós não teríamos um rumo para caminhar na nossa jornada cristã. Então, estudar as profecias significa se conectar mais com Deus, ter amizade com Ele e se preparar para aquele grande dia, para a breve volta de Jesus. Então, vamos para outra pergunta. Como o Apocalipse chegou até nós? Você pode se perguntar. Tá, mas como é que eu sei que isso é verdadeiro? A Bíblia é verdadeira. Então, vamos ver como é que o Apocalipse chegou até nós. Está lá no livro do próprio Apocalipse, capítulo 1, verso 1 a 3, que diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Tá vendo? Daí já vem o significado que eu falei antes, que é revelação. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus
e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o que é que a gente viu aqui? Como que as profecias chegaram para a gente? Primeiro, Deus revelou a Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a João e João escreveu para nós. É meio complicado de entender, eu sei, mas vamos do começo. Primeiro, Deus revelou para Jesus, Jesus revelou ao anjo, o anjo revelou a João e João escreveu para nós, certo? Agora vamos para outra pergunta importantíssima. Como estudar as profecias corretamente? Você pode perguntar. Tá, eu sei que o Apocalipse é muito importante pra gente, mas por que eu tenho que estudar essas coisas? O que isso vai influenciar na minha vida? Então, vamos lá para o Apocalipse 1, verso 3, que nós já lemos, inclusive, mas eu vou ler novamente. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, nós precisamos pedir ajuda, orientação a Deus. Ou seja, a gente precisa orar antes de ler a Bíblia, qualquer parte da Bíblia. E segundo, a gente precisa ler, ouvir e obedecer. Repetindo, precisamos orar, precisamos ler, ouvir e obedecer. Ou seja, se a gente não fizer tudo isso em conjunto, não vai dar certo, a gente não vai entender, vai ficar abandonado, dizendo: Meu Deus, eu não entendi nada desse versículo. Oh, meu Deus, me ajuda. Então, você precisa fazer tudo isso, porque não adianta fazer um lá, um cá, você precisa fazer todas essas técnicas, ok? E agora, a terceira pergunta que nós vamos ter hoje é: para que estudar as profecias? Você pode se perguntar: Por que eu tenho que estudar esse negócio? O que eu tenho a ver com isso? Então, essa resposta está lá em João 8, no verso 32, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um versículo bem conhecido. Então, para que estudar as profecias? Primeiro, porque você vai conhecer a verdade, você vai saber o que é a verdade. E conhecer a verdade é ser livre das artimanhas do inimigo, porque a gente vai poder conhecer, vai poder se preparar para isso e, além disso, vai se preparar para a volta de Jesus. Vê que massa! Entenderam? A gente precisa muito, muito mesmo estudar as profecias. Então, nós precisamos, para poder entender Daniel e Apocalipse, tem algumas palavras-chave que nós precisamos entender. E eu vou mostrar agora os significados delas. Primeiro, nós vamos saber o que é igreja. Então, vamos abrir lá em Apocalipse 17, verso 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas. Então, essa meretriz, na verdade, é uma mulher. E o que significa mulher? Mulher significa igreja. E nós vamos ver isso que está escrito lá em Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, mulher significa igreja. Mas, na verdade, existem 2 tipos de mulher. Existe a mulher fiel, que é da igreja verdadeira, e existe a igreja falsa, que é a mulher prostituta. A mulher fiel está escrito lá em Apocalipse 12 e a mulher prostituta está escrito lá em Apocalipse 17. Agora vamos para outro símbolo, que é águas. Águas significam povos, multidões, nações, línguas e tudo que envolve povos. E está lá em Apocalipse 17, verso 15, se vocês quiserem dar uma olhada. E agora vamos para dragão. O que significa dragão? Que a gente vê muito também nas profecias. Dragão significa Satanás. Está escrito lá em Apocalipse 12, verso 3, 4 e 9. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
e foi expulso o grande dragão. Estou no verso 9. A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então, aqui no verso 4, nós vemos que tem uma cauda. Muitas pessoas pensam que Satanás é aquele que tem chifre, que tem um garfo com 3 pontas, que tem um inferno, coisas assim, mas não é. Satanás simplesmente é um anjo caído. E um anjo não tem essas coisas. Então, quando ele veio para a Terra, ele não ganhou nada disso. Mas, Hilary, o que significa essas coisas que estão no Apocalipse, já que Satanás não é assim? É como eu falei, é uma figura de linguagem, entenderam? O que significa essa cauda do dragão? Ele faz menção a quando Satanás e seus anjos caíram. Você lembra? Eu já citei isso na série Os Escolhidos, nos primeiros capítulos. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards. Então, mas o que realmente significa essa cauda? A cauda do diabo significa engano, falsidade, mentira, artimanha, significa todas as coisas ruins. E artimanha foi o que ele usou para poder tirar os anjos do céu, que são as estrelas, o nosso próximo tópico. E o que significa estrelas? Como eu falei, significam anjos, mensageiros ou pregadores do evangelho. Se você quiser ver, está lá em Daniel 12, verso 3. Agora vamos para outro símbolo que é muito falado no Apocalipse, que é animal. O que significa animal, Hilary? Significa rei ou reino. Vamos ver lá em Daniel 7, do 17 e 23, que diz o seguinte: estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, o que significa animal? Significa rei ou reino. E agora vamos para chifre. Chifre também é outra coisa que tem muito no Apocalipse. A gente até viu quando foi ler sobre o texto do dragão. Então, o que significa? Significa poder, rei ou reino, diferente de animal, que só significa rei ou reino. Chifre significa poder, rei ou reino. Está lá situado em Apocalipse 17, 12. E agora vamos para um período profético, que é um dia. Hilary, quanto que equivale um dia nas profecias? Porque um dia não equivale realmente um dia. Um dia equivale a um ano inteiro, certo? E agora vamos ver lá em Ezequiel 4, 6 e 7, que diz o seguinte: quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levantarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Ou seja, um dia equivale a um ano, como está escrito aqui no versículo. Agora vamos para o penúltimo, que é ventos. O que significa ventos, Hilary? Significa guerras, destruição e grande conflito. São todas essas coisas que ele significa. Então agora vamos ver a comprovação em Jeremias 51, do 1 ao 5, que diz o seguinte: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Enviarei pajadores contra a Babilônia, que a apadejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que faz com o seu e contra o que presume da sua couraça. Não poupeis os seus jovens, destruírem todo o seu exército. Caiam mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas, porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante o Santo de Israel. Então, o que significa ventos, a gente vendo aqui nesse contexto? Significa guerra, significa muita coisa assim ruim. Agora nós vamos ver o que significa tempos. Tempo significa anos, precisamente um ano, parecido com um dia, né? O significado de um dia.
E está lá em Daniel 11:13, se vocês quiserem dar uma olhada. Então, gente, vocês viram o quanto Deus é bom? O quanto Deus nos ajuda a entender as coisas dele. Isso aqui tudo vai ser essencial para você entender qualquer profecia de Daniel e Apocalipse. Então, guarda isso na tua mente. Guarda isso bem guardadinho, anota no caderno para você não esquecer jamais. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito, mas muito like. Compartilha esse vídeo se você gostou e até o próximo, viu? #2. Tchau!